Olá, olá, amados estudantes da luz. Aqui é a Carol Diamond. A gente está fazendo a leitura da coletânea O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. E hoje a gente entra no segundo livro, que é A Sua Fé é Sua Fortuna. Um livro valioso, com muitos capítulos para a gente compreender a nossa manifestação e cocriação no mundo. E vamos trabalhar aqui com muito carinho, né? Bom, a gente começa com a frase assim: a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Já começa com uma frase bem impactante, né, gente? Então, você mede, você tem a sua fé, a confiança em você como deveria, você confia naquilo que você sente, naquilo que você é, naquilo que você transmite como deveria. Essa já é uma. A gente já começa se impactando mesmo, né? E começamos aqui no capítulo 1. Então, esse livro ele tem capítulos diferentes do primeiro, né? Ele trabalha com os capítulos, mas mesmo assim eu vou ler mais capítulos porque são curtinhos, né? São capítulos bem curtinhos que dá para a gente fazer mais de um capítulo por mensagem. Começamos então. Capítulo 1. Antes de Abraão. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículo 58. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Então a gente tem dois versículos aqui bíblicos, e aí agora ele entra na explicação, e ele fala: no princípio havia consciência incondicionada da existência. E a consciência incondicionada tornou-se condicionada, imaginando-se ser algo. E a consciência incondicionada tornou-se aquilo que ela imaginou ser. E assim então se fez a criação. Essa é a lei da existência. Por esta lei, conceber primeiro para depois tornar-se aquilo que se concebeu. Todas as coisas evoluíram a partir do princípio, e sem esta sequência, nada do que existe foi criado. Então, primeiro concebe, depois se torna aquilo que concebeu ser. Antes de Abraão, antes do mundo, eu sou. Quando o tempo acabar, eu sou. Eu sou a consciência incondicional da existência, concebendo-me ser como homem. E pela minha eterna lei da existência, eu sou compelido a ser e expressar tudo aquilo que eu acredito ser. Eu sou o eterno princípio, contendo dentro de mim a capacidade incondicional de ser todas as coisas. Eu sou aquele no qual todas as minhas concepções se movem, vivem e expressam suas existências, e eu sou maior do que aquilo que elas são. Eu habito dentro de cada concepção que eu tenho, e a partir desta habitação é que eu sempre procuro transcender todas estas concepções. Pela minha lei da existência, eu transcendo as minhas próprias concepções, contanto que eu acredite naquilo o que irei transcender. Eu sou a lei da existência, e além de mim não há outra. Eu sou o que sou. Eu gosto de pensar nessa consciência incondicionada como uma massinha, né, de modelar, e que a gente dá forma. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes em outros capítulos, até no livro de Ouro de Saint-Germain, mas é como se fosse essa massinha, né? A nossa consciência incondicionada é uma massinha, e você vai dar a forma dela a partir daquilo que você concebe. O que você concebe ser essa massa? Essa massa vai se transformar num gigante. E aí eu modelo ela né, num gigante. Ou essa massa vai ser uma formiguinha, e eu faço a modelagem dela numa formiguinha. Então eu vou dando a estrutura para essa massa. Matéria é uma só, é a consciência. A matéria entre aspas, né? Aquilo, o elemento é um só, é o elemento consciência. A condição que eu dou a essa consciência cria a forma. Então, o que eu estou consciente de ser? E Neville bate nessa tecla. O que você é consciente de ser é o que você faz na sua vida, é o que você é como você caminha pela vida, tá? Neste princípio, gente, tem a lei do gênero, que é o princípio feminino e o masculino, que vai conceber, né? Então, primeiro o princípio masculino, feminino, eles fazem ali a ativação eh, eles concebem, né? Eles ativam essa consciência, e a partir dessa ativação vem a lei da germinação para que essa coisa se torne aquilo que ela concebe ser. Tá bom? Então aqui a gente pode falar que tem 4 leis, né? Ou 2 leis e as suas subleis. E enfim, tudo que é lei, né? Eu sou a lei da existência, além de mim não há outra, eu sou o que sou.
tudo que está sob uma lei, ele é obrigado a cumprir, é obrigado a fazer essa lei funcionar, entre aspas, né, essa obrigação. Então, prestar muita atenção naquilo que você tem decretado na sua vida. As suas palavras são importantes, decretos que estão se manifestando. Elas vão se impregnando e tornando a sua consciência condicionada. A incondicionada é aquela consciência livre de qualquer coisa, não é só consciência. Quando ela é condicionada, ela ganha forma. Agora vamos para o capítulo 2, que fala: tudo o que determinares. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. O homem pode decretar uma coisa e fazê-la acontecer. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. Ele hoje está decretando o que está aparecendo em seu mundo e continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, mas você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. O homem não comanda as coisas que irão aparecer em seu mundo através das suas palavras, que, na verdade, geralmente são confissão de suas dúvidas e medos. Um decreto sempre será feito através da consciência. Essa parte aqui mega importante, gente. Primeiro ele está falando, né, que tudo que acontece na sua vida é decreto seu. A sua vida não tem nada acontecendo na sua vida que você não tenha decretado, que você não tenha intuído não, mas pensado sobre isso. De alguma forma isso está se manifestando na sua vida, porque vem de dentro de você, tá? Você está criando o seu externo. O seu interno cria o seu externo. E ele fala, né? O homem não comanda as coisas que irão aparecer em seu mundo através das palavras. Porque as palavras que ele está falando aqui, elas só expressam as suas dúvidas, os seus medos. Um decreto, ele é feito através da consciência, é do ser, do seu porte, da forma que você se sente, né? Então, ele não, você pode falar mil coisas e essas palavras, elas podem ser só confissões de dúvidas e medos, que não vão, às vezes, criar, né, a sua realidade. Mas o decreto, ele vem dessa forma, desse jeito de ser. Eu já me decreto ser saudável. Eu sinto a saúde em cada célula do meu corpo, né? Isso é um decreto. É uma forma de ser. Eu tenho essa consciência, isso para mim é natural. Cada homem automaticamente expressa aquilo que ele é consciente de ser, sem esforço ou uso de palavras. O homem a todo instante está comandando a si mesmo a ser e possuir tudo aquilo que ele é consciente de ser ou possuir. Este princípio imutável da expressão está dramatizado em todas as Bíblias do mundo. Os escritores dos nossos livros sagrados foram sábios iluminados, mestres na arte da psicologia do passado. Ao contar a história da alma, eles personificaram este princípio impessoal na forma de um documento histórico, para preservá-lo e escondê-lo dos olhos daqueles não preparados. Então, ele está basicamente aqui falando que a Bíblia é um livro que traz uma mensagem oculta, né, que foi escrita por sábios, pessoas que já se iluminaram, que transcenderam a matéria e que escreveram esse drama psicológico acontecendo na nossa mente, na mente do homem, a partir do momento em que a alma se forma. Hoje, aqueles a quem este grande tesouro foi confiado, ou seja, os sacerdotes do mundo, esqueceram que as Bíblias são dramas psicológicos que representam a consciência do homem. Em seu cego esquecimento, eles ensinam seus seguidores a considerarem os seus personagens como homens e mulheres que realmente viveram no tempo e no espaço. Quando o homem passar a ver a Bíblia como um grande drama psicológico, com todos os seus personagens e atores como as personificações das qualidades e atributos da sua própria consciência, então, e somente desta maneira, a Bíblia revelará a ele a luz da sua simbologia. O princípio impessoal da vida, que fez todas as coisas, é personificado como Deus. Este Senhor Deus, Criador do céu e da terra, hoje é revelado como a consciência da existência, a consciência de ser do homem. Se o homem estivesse menos preso ao ortodoxo, se fosse um observador mais intuitivo, ele não conseguiria deixar de notar na leitura das Bíblias que a consciência de ser é revelada centenas de vezes ao longo desta literatura.
Para citar apenas algumas passagens. Eu sou me enviou a vós. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu sou o pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o princípio e o fim. Aqui ele fala desse princípio eu sou, que a gente trabalhou bastante no livro de Ouro de Saint-Germain, né? O eu sou, o eu sou que sou. E assim, gente, eu acredito que, como para mim tem várias interrogações, eu acredito que para você também deva ter, né? Se você está aqui, a gente está trocando aí uma teia energética. Então, aquilo que me traz interrogações, provavelmente traz para você também. Então, quando eu leio aqui, eu penso assim: então, para Neville Goddard, Jesus não existiu, né? Não existiu Maria, não teve essa história bíblica, né, que nos é contada. E isso, com a minha criação, a minha formação católica, me traz dúvidas, me traz crenças, desperta em mim um certo medo do que eu estou falando, mas eu já intuo, já fiz essa leitura outras vezes, anteriormente, né? E para mim, como intuição, vem que Jesus é uma energia, um mestre da humanidade, é uma energia cósmica, iluminado, e, e eu acredito que essa história bíblica, ela tem, né, a sua base, a sua estrutura verdadeira, mas eu sinto que o que Neville traz aqui é que essa história ela é muito além de uma história para a gente ficar ali se guiando e se martirizando conforme o homem quer transmitir para a gente, né? Mas é uma história para você aprender algo sobre a existência, para você aprender com mestres iluminados como Jesus, Maria, Maria Madalena, são mestres da humanidade que se iluminaram e trouxeram de presente para a gente essa história que tem esse fundo como o drama psicológico, né? Uma história que traz no oculto esse drama psicológico acontecendo na nossa mente desde a manifestação da alma. Tá? Isso foi a forma que eu compreendi. Veja se faz sentido, compartilhe aqui comigo o que, que você pensa sobre isso, como é para você, né, essa interpretação. Aqui eu coloquei assim: a consciência decreta, as palavras são vazias se estiverem sem sentimento. Então, essa consciência de ser é o que vai decretar o nosso mundo e observar essa história acontecendo, né, na nossa mente. Então, ele começa a falar aqui: eu sou a consciência incondicionada da existência do homem. O eu sou é essa consciência incondicionada. E ela se revela como Senhor e Criador de cada estado condicionado existente. Então, essa consciência ela vai ganhando forma, ela vai se condicionando a partir do momento em que você dá a ela essa função. Se o homem desistir de sua crença em um Deus além de si e reconhecer a sua consciência de ser como Deus, essa consciência de ser se moldaria à imagem e semelhança dessa concepção, e ele poderia transformar seu mundo estéril e subutilizado em um campo fértil que produz o que lhe satisfaz. Então o homem passa a conceber, a conhecer, ele tira esse Deus de fora, né? Esse Deus lá inalcançável, inatingível, esse Deus que pune, que maltrata, que é ciumento, como diz o professor Hélio Couto, né? Que tem ciúme. Então ele tira essa consciência e traz essa consciência para o Deus que está dentro dele, porque Deus passa, né? Ele está em todas as coisas, ele está em tudo, né? Então quando você traz essa consciência, você desiste da crença desse Deus que está fora e começa a reconhecer a consciência dele dentro de você. E aí essa consciência de ser molda a imagem que está nessas concepções que você tem entregue para a vida. O dia em que o homem perceber isso, ele irá descobrir que ele e o Pai são um, mas que o Pai é maior que ele. Ele irá entender que a sua consciência é uma só com aquilo que ele é consciente de ser, sendo que a sua consciência incondicionada de ser é maior que o seu estado condicionado ou a sua concepção de si mesmo. Então, quando o homem reconhecer que ele e o Pai são um, eu vou colocar aqui em termos que para mim ficam mais acessíveis, né? Quando eu reconhecer que essa personagem, Carolina, junto com a centelha, a presença eu sou, é uma só,
né? O Pai e eu somos um. Eu vou descobrir, eu vou descobrir que eu sou uma, né? Mas eu vou dar essa condição de maior para a minha centelha. Porque a minha centelha cria a minha vida de uma forma harmônica, harmonizada com o divino. E ela é maior, porque ela dá a forma. Ela dá a forma daquilo que a minha personalidade, que a personalidade Carolina decreta. Mas ela é maior do que eu. A gente é uma, mas ela é maior, né? Então, isso vai ajudando a gente a entender como se molda, como é essa lei da criação. E quando o homem descobrir que a sua consciência de ser é o poder impessoal da expressão e que este poder se personifica eternamente em suas concepções de si mesmo, ele irá assumir e se adequar ao estado de consciência que ele deseja expressar, e ao fazê-lo ele se tornará um só com esse estado de expressão. Então não existe essa separação, não é lá fora, é tudo dentro, né? Eu, Carolina, consciência condicionada, sou uma com a consciência incondicionada, que é a minha centelha, o meu eu sou. E nessa união, eu manifesto aquilo que eu estou consciente de ser internamente. Tudo aquilo que eu sou consciente, para minha centelha, não é bom nem ruim, é neutro. Mas a minha consciência vai moldar o externo. Então é muito importante, né? Em vibração, numa escala vibracional, essa centelha ela está muito acima, ela vibra amor, ela vibra alegria, ela está muito acima da minha vibração, da vibração energética da consciência condicionada. Tá fazendo sentido, gente? Vai comentando aqui, viu? Para eu entender também como que vocês estão caminhando com esse pensamento aqui, né? Como que a gente está indo. Tudo que determinares realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Agora, esta afirmação pode ser dita da seguinte maneira: você deve tornar-se consciente de ser ou possuir uma coisa, para que você possa expressar ou possuir esta coisa que você está consciente de ser ou possuir. A lei da consciência é a única lei da expressão. Eu sou o caminho, eu sou a ressurreição. A consciência é o caminho e o poder que ressuscita e expressa tudo que o homem é consciente de ser. Esqueça a cegueira do homem não preparado, que tenta expressar e possuir as qualidades e as coisas que ele não é consciente de ser e possuir. E seja como o sábio iluminado, que realiza os seus decretos com base nesta lei imutável. Afirme-se ser o que você procura, conscientemente. Aproprie-se da consciência das coisas que você vê, e você também vai alcançar o status do verdadeiro sábio desta maneira. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. E eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Sim, se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. Ai, é libertador esse estudo, né? Então aqui ele fala para a gente esquecer essa cegueira do homem não preparado, né? Ele tenta expressar, ele tenta possuir as qualidades e as coisas que ele não é consciente de ser. Ele quer manifestar no mundo dele, né? Ele vai é uma consciência materialista, que só acredita naquilo que toca, né? São Tomé tem que ver para crer. E a gente está aqui no crer para ver. A gente primeiro acredita, primeiro a gente é para depois ver isso manifestado na vida, né? Então esquece essa consciência, essa cegueira desse homem que não está preparado. E aí ele fala, né? E as coisas que ele não é consciente de ser e possuir, e seja sábio, e seja como sábio iluminado, que realiza os seus decretos com base nesta lei imutável. Primeiro você afirma ser, primeiro você é, apropria dessa consciência, e você vai alcançar o status verdadeiro sábio, né? Esse aqui eu acho que a gente pode anotar essa frase, eu vou deixar ela anotada aqui na, na legenda, para que a gente possa até colar isso aqui no espelho, né? Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. E eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo, até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Sim, se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. Então, isso aqui é para lembrar a gente. Capítulo 3, eu vou ler mais esse capítulo e ficarei por ele.
E ele é maiorzinho também, gente. É um capítulo maior. Vamos lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que sua consciência é a ressurreição e a vida, que ele ressuscita e traz à vida tudo o que ele é consciente de ser, pois além da consciência não há ressurreição nem vida. Quando o homem desistir de sua crença em um Deus externo a si mesmo e começar a reconhecer sua consciência como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, ele irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior que eu. Ele vai descobrir que a sua consciência é Deus e que o que ele é consciente de ser é o Filho dando testemunho de Deus ao Pai. O indivíduo e suas concepções são um, mas o indivíduo é maior que suas concepções. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, eu era consciente de existir antes mesmo de me tornar consciente de ser homem. E no dia em que eu deixar de ser consciente de ser homem, eu ainda continuarei a ser consciente de ser e existir. Olha como isso aqui é importante também para destravar algumas chavinhas, né? Você é um com as suas concepções, com aquilo que você deseja, com seus decretos. Mas você é maior do que aquilo que você decreta. O eu sou em você é maior, né? Você era consciente de existir antes mesmo de se tornar consciente de ser homem. Então você já era a presença eu sou antes de se tornar aqui, antes de eu me tornar a personalidade Carolina. No dia em que eu deixar de ser Carolina, eu ainda continuarei a ser a presença eu sou, vou ser e vou existir no infinito, né, contínuo para sempre. Então, essa consciência de ser, ela sempre vai existir. Quando eu me torno personalidade Carolina, eu já existia antes e depois que eu deixar de ser Carolina, eu continuo a ser. Destrava as chavinhas aqui pra gente. A consciência de ser não depende de nada. Ela precede todas as concepções de si mesma. E assim ela será, mesmo quando todas as suas concepções deixarem de existir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Ou seja, todas as minhas concepções começam e terminam em mim, mas eu, a consciência infinita, permanecerei para sempre. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus reconheceu a Deus como sendo a sua consciência de ser e então disse que o céu, o reino de Deus, está dentro de cada homem. Quando foi escrito que Jesus deixou o mundo e foi até seu Pai, simplesmente foi afirmado que ele tirou sua atenção do mundo dos sentidos e se elevou em consciência para o nível que ele desejava expressar. E lá permanecia até se tornar um só com a consciência para a qual ele ascendeu, para que quando ele voltasse para o mundo do homem, ele pudesse agir convicto de maneira positiva com aquilo que ele se tornou consciente de ser, em um estado de consciência que ninguém além dele conhecia ou sentia. O homem, por ignorância desta lei eterna da expressão, classifica tais acontecimentos como milagres. Aqui, a gente tem que tirar quando ele fala, né, tirar a atenção do mundo dos sentidos, gente, quando você olha, você pensa, né, eu preciso esse mês de 10 mil para pagar todas as minhas contas, mas como que eu vou pagar todas as minhas contas com esses 10 mil se eu não tenho nem de onde tirar? Então você tira a atenção desse mundo dos sentidos e você se coloca no seu mundo de presença eu sou. E esse mundo de presença eu sou vai manifestar tudo aquilo que você precisa para que essas contas estejam pagas. Então você vai tirar a atenção das contas. Você vai tirar a atenção de como esse dinheiro vai chegar. Você vai tirar a atenção de o que você precisa fazer para pagar essas contas. E você vai simplesmente concentrar na presença eu sou, que é eu sou a manifestação da riqueza, da opulência na minha vida. E isso você tem que treinar, né, gente? É trabalho de formiguinha. A gente tem que treinar, 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 treinar para a gente conseguir manifestar. Não é, pode ser de primeira, pode, mas pode ser que não seja. Então você vai treinando em tirar os seus sentidos, em olhar para as coisas e falar, nada disso aqui é real, né? É uma criação minha que vai passar. O que é real está dentro de mim.
a minha presença eu sou, e através dela eu concebo o meu mundo externo. E é assim que a gente vai dando esses movimentos e essas formas para as nossas massinhas de modelar. Então a gente se retira dos mundos dos sentidos e eleva em consciência para aquele nível que você deseja expressar. Em alta vibração, a gente tem que vibrar amor, alegria. Qual que é a consciência divina? Como que Jesus vibra? Jesus era puro amor, pura luz, alegria. Porque ele estava vibrando, ressoando com a energia do Criador, com a presença eu sou dele. Ele estava com essa presença ativa, né, a todo tempo. Ele se retirava do mundo dos sentidos, se elevava em consciência para o reino de Deus, né, para a consciência incondicionada, dava uma condição para essa consciência e voltava fazendo essa consciência acontecer. Eu vou continuar aqui. Elevar a consciência ao nível do seu desejo e permanecer neste nível até que ele se torne natural é a fórmula para todos os milagres, entre aspas, aparentes. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer a minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, eu atrairei a manifestação do que desejo para mim. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado. E eu e meu Pai somos um. Eu vou dar um exemplo aqui que eu até dei no livro de Ouro de Saint-Germain, que é assim, gente, quando a gente está consciente de ser, a primeira coisa que a gente é natural para a gente ser aquilo. Então, por exemplo, se você está consciente de ser, que a sua presença a sua presença eu sou é opulência, é riqueza, é alegria, é amor. Você vai passar na porta de um restaurante e tem um prato ali que você tem muita vontade, sua boca até saliva para comer esse prato. Você vai olhar e vai ver lá, R$ 180 o prato. Você não vai falar, nossa, isso é muito caro. Para você isso vai, nossa, que legal. Nesse momento, eu não estou disponível para esse valor, mas gostei. É um prato que eu desejo, vou voltar aqui. Então, isso para você se torna. Você não olha para aquilo e pensa, nossa, que coisa cara. Nossa, eu nunca vou dar conta de sentar. Nunca, jamais vou sentar num restaurante desse. Isso é impossível. Não, para você é tão natural aquilo ali, você pode naquele momento não ter, não disponibilizar desse valor, mas ele já é real no seu mundo e em algum momento ele vai se manifestar. Então, isso é a consciência de ser. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. A minha consciência é o Pai que atrai todas as manifestações da vida para mim. A natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência no qual eu habito. Eu estou atraindo em meu mundo aquilo que eu sou consciente de ser. Se você estiver insatisfeito com a sua atual expressão na vida, então você precisa nascer de novo. O renascimento é o falecimento deste nível atual, com o qual você está insatisfeito, para então renascer no nível de consciência que você deseja possuir e expressar. Você não pode servir a dois senhores ou dois estados opostos de consciência ao mesmo tempo. Se você tirar a sua atenção de um estado e direcioná-la para o outro, você morrerá para o estado do qual você se afastou e irá habitar e expressar aquele no qual você se uniu. É a mesma coisa quando a gente está cuidando de uma plantinha. Se você foca naquelas plantas que estão ali matando, né, que são ervas daninhas, é isso que você vai ter no seu jardim. Mas se você coloca atenção, se você nutre aquela plantinha que você quer ver crescer, você tira o foco da outra e você dá vida para aquela que você está nutrindo, para aquela que você está dando atenção. A sua atenção direcionada, focada, é que vai fazer crescer na sua vida aquilo que você está criando, tá? Não pode servir a dois senhores. Não tem como você querer ser rica e estar aliada com a pobreza. Né? Não tem como você querer você ter saúde se você fica falando o tempo inteiro que está doente, que é doente, que nasceu doente. Não tem como você criar, trazer um amor para sua vida se o tempo inteiro você fala, nossa, eu sou infeliz, eu não tenho um amor, ninguém me ama, ninguém me quer. Tá? Tem que observar. Gente, teve uma época que até música, esses músicos sertanejos, as sofrências da vida, eu falava, nossa, eu vou escutar essa música, mas eu já escutava cancelando aquele pensamento, porque isso vai ganhando lugar dentro da gente, né? São palavras repetidas que vão ganhando forma com o tempo. Então, se a gente ouvir a música 1000 vezes, era 1000 vezes aquelas mesmas sofrências, e aí tinha que cancelar tudo isso. O homem não percebe que ele poderia expressar o que ele deseja através de uma lei tão simples, adquirindo a consciência do estado do seu desejo.
A razão para esta falta de fé da parte do homem é explicada por ele enxergar o estado desejado através dos olhos das limitações de sua atual consciência. Portanto, ele naturalmente olha para a realização de seu desejo como algo impossível de se realizar. Uma das primeiras coisas que o homem deve ter em mente é que é impossível burlar esta lei espiritual da consciência e que ele não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, ao se levar para um novo estado, ele precisa abandonar todos os aspectos da sua atual consciência, pois o estado desejado não precisa de complementos, ele já é completo por si mesmo, e cada novo nível de consciência é expresso automaticamente. Eu coloquei aqui um desenhozinho, né? Me tornar a consciência do desejo. Eu desenhei os bonequinhos, e assim, tipo a casa, o carro, o avião, que são as viagens, a rede social. Só que assim, o boneco, a cabeça e os braços do boneco saindo desse desenho. Depois eu posto uma foto para vocês verem. Então a gente tem que ter essa naturalidade, considerar esse desejo totalmente possível. Uma das primeiras coisas que o homem deve ter em mente é que é impossível burlar essa lei espiritual, né, da consciência, eu já li essa parte. Se elevar ao nível de um estado significa se tornar este estado em expressão. Mas, para se elevar a um nível acima do estado do qual você está atualmente expressando, você deve descartar completamente a consciência com a qual agora você se identifica. Gente, deixar morrer mesmo esse velho eu. Não quero, não sou. Ontem eu até fiz isso. Falei, olha, agora é diferente, né? Vou começar a me arrumar, andar mais bem vestida, porque eu não quero ficar. Por eu trabalhar como autônoma, então tem dia que eu fico em trabalho de casa mesmo, né? E às vezes a gente coloca uma roupa na hora de atender, fazer um atendimento. Não, eu já quero acordar. Você já acorda com essa consciência. Acorda, toma um banho, põe uma roupa que você se sinta rica, que você se sinta bem, que você se sinta saudável, amada. E a roupa é a sua expressão, né? Ela diz muito sobre o que você, sobre a forma que você está internamente. A sua letra, o jeito que você escreve, o jeito que você se comunica, está dizendo como você está internamente. Isso tudo a gente tem que prestar atenção, porque isso faz parte da consciência de ser, faz parte de se elevar a um nível de estado que você quer expressar isso que você é. Isso quer dizer que, até que sua atual consciência seja descartada, você não será capaz de se elevar a um outro nível. Não desanime. Se desapegar de sua identidade atual não é tão difícil quanto parece. Aceite o convite das Escrituras, a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor, segundo Coríntios 5, versículo 8. Este não é um convite feito a um grupo seleto de pessoas. Isto é um chamado aberto a toda a humanidade. O corpo do qual você é convidado a ficar ausente é a sua atual concepção de si mesmo e todas as suas limitações, enquanto o Senhor, ao qual você deve ficar presente, é a sua consciência de ser. Para realizar esta façanha, aparentemente impossível, você deve tirar a sua atenção do problema e concentrar-se em apenas ser. Você deve dizer silenciosamente, mas com sentimento: eu sou. Não condicione esta consciência ainda, mas continue a declarar calmamente: eu sou. Eu sou. Simplesmente sinta a essência que é você, sem face e sem forma, e continue a fazê-lo até você se sentir flutuando. Flutuar, no sentido psicológico, é abstrair-se totalmente dos sentidos físicos, através da prática de relaxamento, voluntariamente recusando-se a reagir às percepções sensoriais. Com isso, é possível desenvolver um estado de consciência de pura receptividade. Esta é uma tarefa surpreendentemente fácil. Neste estado de total desprendimento, um pensamento definido intencionalmente pode ser sutilmente gravado em sua consciência não condicionada. Este estado de consciência é o estado necessário para se realizar uma verdadeira meditação. Ainda falta muito, mas eu vou dar uma continuidade aqui para a gente finalizar essa parte. Gente, deixa eu só organizar aqui a mensagem, né? Primeiro, ele fala assim que parece impossível, né? Então eu vou gravar aqui uma meditação, um trabalho guiado para a gente trabalhar com essa presença eu sou. E outro dia eu tive uma experiência assim em sonho. Eu estava sonhando várias coisas ali, aqueles sonhos quando você começa a sonhar muita coisa uma atrás da outra.
E de repente eu senti do meu coração sair uma luz branca. E eu olhava para essa luz e falava: "Gente, é isso que eu sou, é isso que eu sou, é essa luz branca, aquilo né, não tem uma forma". E a luz, até a luz branca é uma representação, porque o que eu sou, ele não tem uma explicação para o nosso para nossa comunicação aqui humana, né. Então eu olhava e falava: "É isso que eu sou, é isso que eu sou, e eu posso ser o que eu quiser através dessa presença eu sou". E eu lembrei desse sonho aqui agora, na hora que eu falei essa que Neville fala pra gente fazer, né, você silenciosamente só vai trazer a consciência incondicionada, que é o eu sou. E depois você já traz ali o seu pensamento, e isso para isso, gente, a gente tem que trabalhar muito a nossa imaginação e a criatividade para dar forma aos nossos desejos. Muitas vezes eu me pego, eh, com uma sede de realizar algo que nem eu sei o que é. Então a gente precisa usar a nossa imaginação, a nossa criatividade. É o que que eu quero de verdade? Qual que é o pensamento que eu vou condicionar essa presença eu sou? Então, primeiro faça esse exercício. Eu vou deixar esse exercício gravado para a gente trabalhar com a presença eu sou, condicionando ela com o nosso pensamento, tá? Flutuar no sentido psicológico abstrai-se totalmente dos sentidos. Bom, gente, tive aqui um tempinho que eu precisei parar, então eu vou retomar, talvez eu repita alguma coisinha, mas conto com a paciência de vocês. Vamos continuar a leitura então, falando essa experiência maravilhosa de levar-se a este estado de projeção é o sinal de que você está ausente do corpo ou problema e agora está presente ao Senhor. Neste estado, você não fica consciente de ser nada além de eu sou. Você fica apenas consciente de ser, de existir. Quando esta expansão da consciência for alcançada, nesta profunda forma de si mesmo, forme a nova concepção, declarando-se e sentindo-se ser aquilo que você, antes de entrar neste estado, desejava ser. Você perceberá que dentro desta forma profunda de si, todas as coisas parecem ser divinamente possíveis. Qualquer coisa que você sinceramente sentir ser neste estado de expansão, se tornará, com o tempo, a sua expressão natural. E Deus disse: que haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis 1, versículos 6 e 7. Sim, deixe que haja um firmamento ou concepção em meio a essa consciência expandida, reconhecendo e sentindo que eu sou aquilo que eu desejo. Em outras palavras, eu sou o que sou. Conforme você declarar e se sentir ser aquilo que deseja, você irá cristalizar essa luz em que você se encontra, na imagem e semelhança daquilo que você está consciente de ser. Agora que a lei do seu ser foi revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo. O homem já manteve por tempo demais a crença de que ele nasceu da tristeza e que deve lutar para ter a sua salvação com o suor de seu rosto. Deus é imparcial. Ele não faz distinção de pessoas. Enquanto o homem continuar a andar nesta crença de tristeza, porquanto ele vai andar em um mundo de dor e confusão, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. No livro de Números está registrado: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Hoje é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes. O desemprego, a crise econômica, a competição do mercado, etc. São os gigantes que fazem você sentir-se como um gafanhoto indefeso. Mas, como nos foi dito primeiro, éramos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa desta nossa própria concepção, éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só podemos ser para os outros aquilo que primeiro somos para nós mesmos. Portanto, à medida em que nos reavaliarmos e nos sentirmos ser como um gigante, um centro de poder, nós automaticamente mudaremos a nossa posição em relação a eles, reduzindo os monstros antigos ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Paulo disse deste princípio:
Isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que buscam por provas e sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para ser o que ele é de verdade. Eu sou a luz do mundo. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que de imediato ele considera esta revelação uma blasfêmia. Mas no dia em que o homem descobrir e aceitar este princípio como a base de sua vida, será o dia que ele conseguirá eliminar sua crença em um Deus externo e a si mesmo. A história da traição de Jesus no jardim de Getsemane é a ilustração perfeita da descoberta deste princípio pelo homem. Dizem que os guardas armados com bastões e lanternas buscavam a Jesus no escuro da noite. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo, o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: A quem procurais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus lhe exclamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículo 4 ao 8. O homem, na escuridão de sua ignorância, sai em busca de Deus auxiliado pela luz ofuscante da sabedoria humana. Quando é revelado ao homem que o eu sou, ou a sua consciência de ser, é o seu salvador, o choque é tão grande que ele mentalmente cai no chão, pois cada crença que ele aceitou antes cai por terra no momento em que ele percebe que a sua consciência é o único Senhor e Salvador. O conhecimento que o eu sou é Deus obriga o homem a abandonar todos os outros, pois é impossível servir a dois deuses. O homem que aceita a sua consciência de ser como Deus é incapaz de acreditar em uma outra divindade ao mesmo tempo. Antes que o homem consiga transformar o seu mundo, ele primeiro deve estabelecer este embasamento ou convicção. Eu sou o Senhor. O homem deve saber que sua consciência de ser é Deus, a não ser que isto esteja firmemente estabelecido. A não ser que isso esteja firmemente estabelecido, tal que nenhuma sugestão ou argumento dos outros consiga estremecê-lo. Ele poderá recair, retornando para a escravidão de suas crenças antigas. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados, se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. A menos que o homem descubra que sua consciência é a causa de cada expressão de sua vida, ele continuará buscando a causa de sua confusão no mundo dos efeitos. E então terminará morrendo nesta busca infrutífera. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e o que você está consciente de ser é como um ramo que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida se não estiver enraizado na videira, da mesma forma, as coisas não têm vida, a menos que você seja consciente delas. Assim como um ramo murcha e morre se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, da mesma forma, as coisas e qualidades passarão se você se afastar e tirar sua atenção delas. Porque sua atenção é a seiva da vida que as mantém vivas em sua expressão. Ai, aqui a gente conclui esse capítulo 3. Esse livro ele é maior, viu, gente? Ele vai dar aqui para a gente trabalhar muita coisa. Mas vocês viram que já que repetiu um pouquinho, né, do livro Ao Seu Comando aqui no final, falando sobre a consciência de ser, sobre Jesus, a afirmação de Jesus, né? Eu sou a luz do mundo, reconhecer essa luz em você. Então, aqui tudo é o que a gente já tinha falado um pouquinho no livro Ao Seu Comando. E o mais importante desse capítulo é a gente entender que a nossa consciência como a videira, está criando os ramos, né, dessa videira, que são aquilo que a gente põe atenção, aquilo que a gente é consciente de ser. A consciência é a videira.
E aquilo que é consciente de ser, que você é consciente de ser, são os ramos. E você só vai colocar a seiva, a sua atenção nesses ramos, se é aquilo que você quer criar na sua vida. Se você não quer criar, você tem que tirar a atenção, cortar a seiva que dá vida a esses ramos. Então, se você não quer mais ser uma pessoa que, com esse pensamento de pobreza, tira a atenção da pobreza, da escassez, da falta de dinheiro, das dívidas. Se você quer cessar da sua vida, se quer tirar da sua vida essa sensação de solidão, de não ter um companheiro ou uma companheira, tira essa visão, tira esse olhar desses ramos e começa a olhar para você como uma pessoa querida, uma pessoa que é benquista onde chega, uma pessoa que tem o coração, tem o coração expandido, a mente aberta, que está disposta a encontrar um parceiro ou uma parceira para a vida, né? Foca naquilo que você quer construir. Se é dinheiro que você quer, tira o olhar da dívida e olha para tudo que você já construiu, olha para os seus talentos. Teve uma vez que eu vi uma frase que falava assim: nós somos tão abundantes que a gente já chega nesse mundo em abundância. Quando você chega, sua mãe e seu pai pode não ter nada, né, de financeiro, de dinheiro monetário, mas uma roupinha você vai ter para vestir, o leite você tem para tomar, o banho você vai receber. Então, assim, a gente escolhe a consciência que a gente está vestindo, né? A gente escolhe a consciência de ser. A consciência é incondicionada. Agora, a consciência de ser depende daquilo que estamos colocando a nossa atenção. Então, olha para você agora, o que que você está fazendo aí, que você está trazendo, qual é a causa interna que está trazendo para você esses efeitos da sua vida? E muda essa causalidade, essa causa interna, caso ela não seja agradável para você, e passa a criar a partir de agora. E Neville falou aqui muitas vezes, né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil mesmo, mas ela também não é impossível. E você vai dia após dia trabalhar nessa construção. Eu fiz uma anotação aqui que fala assim: buscar no mundo dos efeitos aquilo que está na consciência sem efeito. Então, aquilo que a consciência, né, tá deixando aí, deixando incondicionada. Então, minhas queridas almas estudantes da luz, esse é o final do capítulo 3. Concluímos aqui uma parte do livro. E aí, na quinta-feira tem mais leitura. Eu espero que você esteja aqui comigo. Se você está chegando por agora, volta que já tem um livro à frente, né? A gente está agora no segundo livro do Despertar da Consciência, do Neville Goddard. E tem muita leitura pela frente e eu quero estar aqui com vocês fazendo parte por parte para a gente expandir. Se você gostou e fez sentido, me conta aqui nos comentários como está sendo essa leitura para você, quais são as fichas, quais os insights que estão vindo, né? Vamos partilhar porque isso ajuda a gente a expandir. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho se você está chegando por agora. Você vai receber todos os dias que estiver chegando o vídeo, o áudio-vídeo, você vai receber aí a informação. Compartilha, gente. Manda para os amigos, para os inimigos, para os parentes, manda para todo mundo, sabe por quê? Quando a gente leva uma coisa que é boa para a gente pode estar ajudando outras pessoas. E é assim que a gente faz a roda da vida andar, não é verdade? Um beijo grande. Espero você aqui na quinta-feira com mais uma leitura de O Despertar da Consciência. A sua fé é sua fortuna. Um beijo grande. Tchau, tchau.